A Pecaminosidade do Homem em seu Estado Natural, por Thomas Boston. Doutrina. O homem natural está agora completamente corrompido. Agora confirmarei a doutrina da corrupção da natureza. Levantarei uma lente aos meus olhos para a qual você possa ver a sua natureza pecaminosa, ao qual, apesar de Deus tomar particular conhecimento sobre ela, muitos inteiramente a ignoram. Consultemos a palavra de Deus e a experiência e a observação dos homens. Como prova escriturística, consideremos. Como a Escritura toma particular conhecimento da queda de Adão, comunicamos a sua imagem à sua posteridade. E Adão viveu 130 anos e gerou um filho à semelhança, conforme a sua imagem, e pôs-lhe o nome de Sete. Gênesis 5:3. Compare isto com o primeiro versículo do capítulo. Abre aspas. No dia em que Deus criou o homem, à semelhança de Deus o fez. Fecho aspas. Eis que como a imagem do homem depois da queda e a imagem que ele foi originalmente criado são opostas. O homem foi criado à semelhança de Deus. Isto é, o Deus santo e justo fez uma criatura santa e justa. Mas Adão, caído, gerou um filho, e não à semelhança de Deus, mas à sua própria semelhança, ou seja, o corrupto e pecaminoso Adão gerou um filho pecador e corrupto. Porque assim como a imagem de Deus trazia consigo a justiça e a imortalidade, como foi mostrado antes, assim esta imagem do caído Adão trazia consigo a corrupção e morte. 1 Coríntios 15, 49 ao verso 50. Compare o versículo 22 do mesmo capítulo. Moisés, no 5º capítulo de Gênesis, dá-nos a primeira nota da mortalidade que já existiu no mundo. Ele começa o capítulo com isso, que antes de morrer, Adão gerou mortais. Tendo o pecado se tornando mortal, de acordo com a ameaça, conforme Gênesis 2:17, e por isso ele gerou um filho à sua semelhança, pecaminoso e portanto mortal. Assim, o pecado e a morte passaram a todos. Sem dúvida, ele gerou tanto Caim quanto Abel à sua semelhança, assim como Sete, mas isto não é registrado de Abel, porque ele não deixou nenhuma questão por trás dele, e sua queda gerou o primeiro sacrifício de morte no mundo. Isso foi um relatório suficiente a seu respeito. Nem isso é registrado de Caim, de quem poderia ter sido, embora peculiar por causa de sua maldade monstruosa, e, além disso, a sua posteridade foi afogada no dilúvio, mas é registrado sobre Sete, porque ele era o pai da raça santa, e dele toda a humanidade desde o dilúvio descendeu, e a própria semelhança do caído Adão com eles. Isso se refere a partir do texto da Escritura. Quem do imundo tirará o puro? Ninguém. Jó 14:4. Nossos primeiros pais eram impuros, como então podemos ser puros? Como poderão nossos pais imediatos ser puros? Como nossos filhos podem ser? A impureza que referia é a impureza pecaminosa, pois tal impureza é que enche os dias dos homens de problemas e é natural sendo derivada de pais impuros. Ó homem, nascido da mulher. Jó 14:1. Como seria puro aqueles que nasceu de mulher? Jó 25:4. O Deus onipotente, cujo poder não é aqui desafiado, pode trazer uma coisa pura de uma impura e fê-lo no caso do homem Cristo, mas nenhum outro pode. Toda pessoa que nasce de acordo com o curso da natureza nasce impuro. Se a raiz é corrupta, assim devem ser os ramos. Nem é o caso reparado. Embora os pais sejam santificados por eles, são santos apenas em parte. E isso pela graça, não por natureza, mas eles geram seus filhos como homens, não como homens santos. Portanto, assim como o pai circuncidado gera um incircunciso e depois homens santos, portanto, assim como o pai circuncidado e depois que o grão mais puro é semeado, colhemos joio com o trigo. Deste modo, os pais mais santos geram filhos profanos e não podem comunicar sua graça a eles, como eles fazem com sua natureza. Isto muitos mais piedosos encontram ser verdadeiros em sua triste experiência. Considere a confissão do salmista Davi, no Salmo 51, verso 5, abre aspas, eis que
Em iniquidade fui formado, e em pecado me concedeu minha mãe. Fecho aspas. Aqui ele soube de seu pecado atual, até a fonte do mesmo, ou seja, a natureza corrupta. Ele era um homem segundo o coração de Deus, mas não foi assim como ele desde o princípio. Ele foi gerado em casamento legal, mas quando o embrião foi gerado no útero, era um embrião pecaminoso. Daí a corrupção da natureza ser chamada do velho homem, sendo tão antiga quanto nós mesmos somos, mais antiga que a graça, mesmo naquelas que são santificados desde o ventre. Ouça a constatação de nosso Senhor sobre este ponto em João 3, verso 6, abre aspas, o que é nascido da carne é carne, fecho aspas. Eis aqui a corrupção universal da humanidade, todos são carne. Não que todos são frágeis, embora isso seja uma verdade triste demais. Sim, a nossa fragilidade natural é uma evidência da nossa corrupção natural. Mas esse não é o sentido do texto. O significado dele é: todos são corruptos e pecadores, e isto se dá de forma natural. Daí o nosso Senhor argumenta porque eles são carne, portanto eles devem nascer de novo, ou então eles não podem entrar no reino do céu. Verso 3 ao verso 5. E assim como a corrupção de nossa natureza mostra a necessidade absoluta de regeneração, assim a necessidade absoluta da regeneração claramente comprova a corrupção de nossa natureza, pois por que um homem precisa de um segundo nascimento se a sua natureza não fosse bastante prejudicada em seu primeiro nascimento? O homem certamente está muito afundado agora, em comparação ao que ele já foi. Deus o faz pouco menor que os anjos, mas agora vamos encontrá-lo comparado aos animais que perecem. Ele foi obedecido pelos animais e agora tornou-se como um deles. Como Nabucodonosor, sua porção em seu estado natural é como os animais, abre aspas, que só pensam nas coisas terrenas, fecho aspas, Filipenses 3,19. Não os brutos, em algum modo, possuem alguma vantagem sobre o homem natural, que está afundado num grau abaixo deles. Ele é negligente no que lhe diz respeito mais do que a cegonha ou a tartaruga ou o grou ou a andorinha no que é de seu interesse. Jeremias 8:7. Ele é mais tolo do que o boi ou o jumento. Isaías 1:3. Ele é encontrado sendo enviado à escola da formiga, que não tem nenhum chefe ou líder para ir antes dela, nem superintendente ou dominador para obrigá-la ou posicioná-la para o trabalho, nenhum governante, mas ela pode fazer o que enumera, não estando sob o domínio de ninguém, e ainda assim, abre aspas, prepara no verão o seu pão, na seca. Provérbios 6, do 6 ao 8. Enquanto o homem natural tem tudo isso e ainda se expõe à fome eterna, não mais do que tudo isso, as Escrituras sustentam um homem natural não só como carecendo das boas qualidades dessas criaturas, mas como composto das más qualidades da pior das criaturas, tais como a velocidade do leão, o ofício da raposa, a ignorância do jumento selvagem, a imundície do cão e do porco e o veneno da víbora. A própria verdade os chama de serpentes, raças de víboras. Sim, e ainda até mesmo os filhos do diabo, conforme Mateus 23:33, João 8:44. Certamente então a natureza do homem é miseravelmente corrompida. Somos, abre aspas, por natureza filhos da ira, fecho aspas, Efésios 2:3. Somos dignos e susceptíveis da ira de Deus, e isso naturalmente, portanto, sem dúvida, somos por natureza criaturas pecadoras. Estamos condenados antes mesmo de termos feito o bem ou o mal, sobre a maldição, antes de sabermos o que ela é. Entretanto, abre aspas, rugirá o leão no bosque, sem que tenha presa. Amós 3:4. Ou seja, rugirá o Deus santo e justo em sua ira contra o homem, e este não tiver, por seu pecado, se tornado uma presa para sua ira? Não, ele não o fará. Ele não pode. Isso nos leva a concluir então que, de acordo com a palavra de Deus, a natureza do homem é corrupta. Se consultarmos a experiência e observarmos o caso do mundo,
nas coisas que são óbvias para qualquer pessoa que não fechará os olhos contra a luz clara, perceberemos rapidamente tais frutos, bem como descobriremos esta raiz de amargura. Vou propor algumas coisas que podem servir para convencermos deste ponto. Quem não vê uma enxurrada de misérias transbordando do mundo? Para onde o homem pode ir de maneira que não molhe seu pé, se antes estão enxurradas para cobrir até mesmo a cabeça e orelhas? Todos em casa e na rua, na cidade e no campo, em palácios, estão gemendo sobre alguma coisa ou outra que lhe desagrada. Alguns são oprimidos pela pobreza, alguns castigados com doenças e dores, alguns estão lamentando por suas perdas. Cada um tem uma cruz de um tipo ou de outro. A condição de nenhum homem é tão tranquila. Antes, há sempre algum espinho de mal está nela. Com a morte vem o salário do pecado, e depois desses araúdos e varem outro. Agora não. Foi o pecado que abriu as compostas da tristeza? Não é uma queixa, um suspiro ouvido no mundo, uma lágrima que cai de nossos olhos, uma evidência de que o homem caiu como uma estrela do céu? Pois, abre aspas, Deus na sua ira lhe reparte dores, fecho aspas, Jó 21:17. Esta é uma prova clara da corrupção da natureza, pois aqueles que, embora ainda não tenham realmente cometido pecado, têm sua parcela dessas tristezas, sim, e a sua primeira respiração no mundo é acompanhada de choro, como se soubesse de pronto que este mundo é um booking, o lugar das carpideiras. As sepulturas pequenas e grandes no adro da igreja. Nunca faltou ninguém no mundo que esteja como Raquel, chorando por seus filhos, porque eles já não existem. Mateus 2:18. Observe quão cedo esta corrupção da natureza começa a aparecer nos jovens. Salomão observa que, abre aspas, até a criança se dará a conhecer pelas suas ações e sua obra é pura e reta. Provérbios 20, verso 11. Isso pode em breve ser discernido pela inclinação de se encontrar no coração. Os filhos do caído Adão não seguem os passos de seu pai, antes mesmo que possam andar por conta própria. Não é grande a quantidade de orgulho, ambição, curiosidade pecaminosa, vaidade, teimosia, a aversão ao bem que parece neles? E quando eles saem da infância, há uma necessidade de usar a vara da correção para afastar a loucura que está ligada nos seus corações. Provérbios 22:15. O que mostra que se a graça não prevalecer, a criança será como Ismael, abre aspas, homem feroz, fecho aspas, Gênesis 16:12. Observe o surgimento grosseiro das múltiplas formas do pecado no mundo. A maldade do homem está ainda maior na terra. Eis os frutos amargos da corrupção de nossa natureza. Abre aspas. Se permanecem o perjunzar, o mentir, o matar, o furtar e o adulterar, fazer violência a um ato sanguinário, segue imediatamente a outro. Fecho aspas, Oséias 4:2. O mundo está cheio de imundícia e de toda sorte de perversidade, maldade e palavrões, de onde vem o dilúvio dos pecados sobre a terra, senão desde o rompimento das frontes do grande abismo e os corações dos homens, dos quais procedem os maus pensamentos, os adultérios, as prostituições, os homicídios, os furtos e avarezas e etc. Marcos 7:21-22. Pode ser que você dê graças a Deus com todo o coração, pois pelo fato de pensar que você não é como esses outros homens, e deveras você tem mais razões para isso do que eu temo, você é consciente, pois abre aspas, como na água o rosto corresponde ao rosto, assim o coração do homem ao homem, fecho aspas, Provérbios de 27:19. Assim como ao olhar para a água clara você vê o seu próprio rosto, olhando para o seu coração você pode ver as dos outros homens ali, e olhando para outros homens, nelas você pode ver a si próprio. Pois os desgraçados mais vis e profanos que estão no mundo devem servir-lhe como um espelho no qual você deve discernir a corrupção de sua própria natureza. E se você fizesse isso, seu coração realmente seria tocado e você daria graças a Deus e não a si mesmo, pelo fato de você não ser como os outros homens em suas vidas, visto que corrupção natural é a mesma em você, assim como neles. Lança o teu olho sobre aquelas terríveis conclusões nas quais o mundo está entregue pelas
concupiscências dos homens, leões que são presos.